Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Verbo de Deus. No vídeo de hoje vamos acompanhar um lindo testemunho da irmã Rafaela Costa, que sofreu um acidente de trânsito e ficou por um período de tempo em coma induzido. Depois de ter batido a cabeça, foi constatado derrame cerebral, e ela conta que a família dela, depois que ela retornou, conta que os médicos queriam desligar os aparelhos, porque já estavam dando ela como morta. Mas esse período que ela estava em coma, ela teve uma experiência tremenda com o Senhor. E o Senhor mostrou várias coisas a ela no mundo espiritual. Vocês vão ver ela contando. E o final, quando ela conta, é algo muito forte. E eu quero aqui compartilhar esse testemunho com vocês. O canal da irmã Rafaela vai estar aqui na descrição. E desde já, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para quando chegar mais vídeos como esse, você receber em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que esse vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas. Agora vamos ao vídeo e seja edificado por esse lindo testemunho. Olá pessoal, eu me chamo Rafaela Costa. Eu vim aqui compartilhar com vocês algumas visões e revelações que eu tive durante o período que eu fiquei internada no hospital, quando eu sofri um acidente de trânsito. Desde o meio do ano passado, eu tenho me cobrado para que eu compartilhe as minhas experiências que eu vivi. Quando eu sofri o acidente de trânsito, eu bati a minha cabeça do lado direito. A batida foi tão forte que eu tive uma lesão axonal difusa. Os meus neurônios ficaram lesionados. Eu tive uma herniação, de um derrame cerebral. Minha cabeça bateu tão forte que o cérebro chacoalhou dentro do crânio, sangrou. Os médicos me observaram e meu corpo não respondia. No segundo dia, o corpo não respondia. No terceiro dia, continuava do mesmo jeito. E eles conversaram com a minha família. Falaram, olha, até as 10 horas da noite nós vamos acompanhar. Se não tiver evolução, vamos desligar os aparelhos e decretar morte cerebral. Realmente eu estava morta, não tinha evolução, em um estado gravíssimo. Então, era um corpo morto. Nesse terceiro dia, a minha mãe chegou na casa da minha avó, falando, gente, realmente não vai ter mais jeito. Às 10 horas da noite, infelizmente, a Rafaela não vai resistir. Minha família, os irmãos da igreja, oraram, intercederam. Um primo meu viu uma revelação, uma visão. Ele viu uma luz muito forte indo em direção ao hospital. Disse que foi um momento de muita emoção. No dia seguinte, e para surpresa de todos, houve uma melhora. O sangue sumiu. Eu não precisei fazer a drenagem. Teve pessoas que fizeram a drenagem, com poucos dias morreram. O Senhor me livrou disso, sumiu com esse sangue. Durante esses 3 dias que eu estive em coma induzido, o Senhor falou comigo através de visão. Eu acordava contando história e eram experiências que eu tinha com o Senhor. Eu já escrevi algumas, eu não me lembro do acidente. Ali eu apaguei. A primeira lembrança que eu tenho, olho fechado e acordar, olhar para baixo, ver minha barriga azul, transparente. Eu olhava minha barriga de safira e eu olhava os meus braços e eu ficava olhando. Era um corpo longo, não era curtinha. As partes íntimas, uma fumacinha azul. Eu não conseguia ver, eu só via fumacinha azul.
E aí eu levantei e andei. Quando eu andei, eu vi um homem acocado no chão e ele tava mexendo uma coisa no chão, mas não me chamava a atenção que ele tava mexendo. O que tava me chamando a atenção era a roupa dele. A roupa dele parecia um kimono, só que esse kimono, ele era um tecido, eu via que era um tecido leve, mas ele era um tecido tipo seda, eu via que era molezinho, porque ele tava abaixado no chão e eu via que era um tecido um pouco chique, fino assim, não é um tecido grosso assim não. E o kimono tava cobrindo bem o corpo dele. Eu só conseguia ver os pés descalços, as mãos e aqui também bem fechadinho. E a roupa dele tinha 3 cores, era tipo estampada, amarelo, cinza e meio marronzinho. Amarelo, cinza e marrom. Aí ele tava acocado, mexendo no chão. Aí quando eu cheguei perto, aí ele levantou o rosto. E quando ele levantou o rosto, eu não conseguia ver boca, nariz, olho, não via nada. Era como que chama? Um refletor. A cara dele era como se fosse um refletor, uma luz bem forte, porque só saía luz, só saía aquela luzona. E aí quando ele me olhava, que vinha aquela luzona, ela não me encandeava, eu não ficava tentando me esconder. Não, pra mim era normal, mas eu via só aquela luz, não via silhueta de rosto. Mas eu via que no cabelo, o cabelo dele era branco, mas era cacheadinho. E aí eu via o cachinho bem onduladinho assim, as ondinhas bem bonitinhas assim, o cachinho bem feitinho e cortando aquela luz, que o rosto dele era aquela luz, né? E aí o cabelo bem onduladinho assim, branco. Esse momento, a minha sensação é que durou horas, porque eu via todos os detalhes. Esses fiozinhos de cabelo que a gente tem aqui, ele não tem, tá? Não existe cabelo quebrado lá no céu. O fio de cabelo que nasce bem aqui, ele se completa até aqui embaixo. Todos os fios são inteiros. Não tem isso aqui, ó. Esses fios que não existe. O fio, ele chega até o fim. E aí, o cabelo é completo. E aí, quando eu parei de analisar bem ele, foram dois momentos bem demorados. Eu olhando o meu corpo, me conhecendo aquela nova identidade e analisando tudo. Magra, não suava, não sentia calor, e fui até ele e passei também muito tempo analisando, olhando todos os detalhes dele. Aí quando ele levantou, olhou pra mim, que ele levantou o rosto, aí eu olhei pra ele, aí ele levantou, pegou na minha mão, e na hora que ele pegou na minha mão, eu senti um amor, um abraço, uma coisa de pai, um conhecido, uma família. Pegou na minha mão e me levou. Esse lugar, ele virou uma mata, ele virou uma floresta, e ele andava empurrando os galhos e olhava pra mim com aquela luzona forte, e a gente se falava pela mente. Ele sabia o que eu tava dizendo e eu sabia o que ele tava dizendo. E ele olhava pra mim e dizia, vem. E eu, tá bom, mas sem falar, só a cabeça. Ele empurrando, ele andando devagar, segurando na minha mão e andando. E ele, de repente a gente chegou num lugar, uma árvore enorme. Tinha aquela luz e dava aquela sombra, aquele reflexo. E eu olhava, eu não conseguia olhar pra outra coisa, eu só olhava pra ele. Ele me levando e eu só olhando os braços dele, o cabelo branco dele. Mas quando chegou nessa árvore, foi em direção da árvore e arrancou um fruto. Essa árvore, ela tinha um fruto de ingá, era uma ingazeira. Ele pegava e ele olhava pra mim, sem esse olho aqui, era só a luz. Aquela luz virava na minha direção, então eu sabia que ele estava olhando pra mim. E ele pegava o ingá e
rompia. Ele pegava, ele dobrava e olhava pra mim. Tipo, como se ele estivesse dizendo, faz igual. Dobrava e olhava pra mim. Aí eu olhava, pegava o lugar, aí dobrava igual ele fazia. Tipo, ele ficava me ensinando, mas a gente não conversava. A gente conversava pela cabeça. Era um engar grandão. Tipo, ele pegava assim, e eu também. E eu era comprida, magra, com o meu corpo de safira. E ele pegava e fazia troco. Aí olhava pra mim, tipo, faz. Aí eu olhava pra ele de volta, tipo, perguntando, e agora? Faz o quê? Mas não falava nada. Era silêncio. Aí ele abriu um gato e ele puxava o caroço, mordia. Quando ele mordia que puxava, pingava assim, aquele sumo do fruto. E aí ele ia, aí olhava pra mim. Aí eu, é pra não fazer igual. Aí eu pegava e fazia igual. Tudo isso era muito demorado. E aí ele pegava e sentava no chão. Sentou no chão e olhou pra mim e tipo, vem, mas não falava, só olhava e eu sabia o que ele tava falando. E eu sentei também. E a gente começou a comer. Comemos e tava ali naquele momento junto, top. Eu e ele, tava gostando. Acabou, comemos tudo. E aí ele só fez assim, só passou a mão. Aí quando ele fez isso aqui, tá, sumiu tudo. Toda a bagunça, bagaceira de sujeira, acabou tudo. E aí ele olhava pra mim e pra ele e fez assim. E quando ele fez assim, a gente ficou tudo melado, limpou tudo. Aí ele levantou, olhou pra mim, pegou na minha mão e me puxou pra eu continuar andando com ele. Quando ele tava saindo pra ir pra um outro lugar, eu continuei andando nessa mata aí com ele. Se apagou. Eu acredito que eu dormi. Eu quero ler aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Gente, eu perdi a memória e eu acordei sem saber de nada. E eu tô relendo a Bíblia. Mas já lembrei de muita coisa já, graças a Deus. Mas tem coisa que eu leio e é uma explosão na minha mente. Tipo, eu já vivi isso aqui. Eu vi o cabelo dele. Realmente é branco, como uma lã. É alvo. É perfeito. O cabelo dele não tem nenhuma falha. O fio que nasce aqui completa até o final. Eu acredito que essa claridade que eu via é porque os olhos dele é como fogo. Ele brilha muito. Essa experiência que eu tive me mostrou também que Jesus, ele gosta de sentar à mesa. Ele gosta de viver o momento. Porque ele poderia muito bem a gente ter só comido em pé mesmo ali, jogado, indo embora e fazer outra coisa. Mas não, o que eu fiquei surpresa era que ele catou tudo e sentou no chão. Sentou e olhou pra mim assim, tipo, e aí, tu não vai sentar não? Mas sem falar. Sentou e me olhou, aí eu entendi, opa, vou fazer igual ele, vou copiar ele. E eu tava em casa, eu tava me sentindo em casa ali. Foi meu primeiro sonho, eu acredito. Esse sonho, ele durou horas. Perfeito. Meu Deus. Vou contar a parte 2. Como eu falei pra vocês, eu fiquei 3 dias em coma induzido, sobre medicações muito fortes. E eu acredito que como eu estava em repouso, anestesiada, o Senhor, ele veio até mim e me levou para conhecer o que nós temos para receber no céu.
Quando eu acordei pela segunda vez, era como se fosse um filme. Quando você assiste um filme ou uma novela, que você dá pause, a cena para ali, naquele momento. Quando você volta e dá o play, ela continua. E quando eu despertei de novo para aquele ambiente, era como se estivesse dando continuidade ao que a gente estava vivendo ali. Eu segurando na mão dele e a gente andando na floresta. Ele me levou para um lugar, um riacho ou um igarapé, para quem é do norte. E esse igarapé eu me lembro assim, pelo que eu tenho de lembrança, parece um igarapé que tem lá na Vila do Equador. Na Vila do Equador, lá em Rorainópolis, tem um igarapé. E eu acredito que o Senhor pegou essa memória e usou ali. E o igarapé, ele tem uma curva e tem uma matinha bem caidinha. E a água limpa. E eu via muitos peixes. Os peixes vinham bem pertinho. Era tudo tranquilo. Eles não tinham medo da gente. A gente chegava perto da água e parece que eles vinham, nadavam e vinham com a cabecinha assim pra perto da gente. E lendo a Bíblia, eu li que aqui em Gênesis, capítulo 9, versículo 2, diz assim: todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Depois que Noé passou por aquela experiência, da arca, quando eles desceram da arca, Deus deu esse novo comando. Olha, a partir de hoje os animais vão correr de vocês, mas lá no céu não é assim, tá? É igual em Éden. Adão tinha acesso, os animais não tinham medo dele. Ele deu nomes aos animais, então não havia medo. Se ele visse um bicho, o bicho não saía correndo. E aí o peixe vinha bem pertinho da água. Nós, bem na beira do riacho, eu observando ele. Ele olhou pra mim e indicou que ia fazer algo. Vou fazer uma coisa agora, preste atenção. Tudo sendo comunicado pela mente. Ele em pé, de repente fez assim. Ele abriu a boca e botou a língua meio pra fora e fez assim. Quando ele puxou, saiu como se fosse uma isca. E ele puxou assim e saiu um fio de dentro da boca dele. Ele pegou, jogou na água. Quando ele jogou na água, o peixe mordeu e ele pegou, foi tudo calmo. Pegou e puxou. Quando ele puxou, ele só levantou assim. Na hora que eu olhei, um peixão enorme de escama, muito grande, era grandão. Ele pegava assim e ele virou o peixe pra mim e olhou assim: agora é tua vez, faz também. Mas sem falar, só pela cabeça. Eu olhei pra ele e tá bom. Aí eu peguei, puxei. Na hora que eu peguei, eu falei: olha, a gente é igual, realmente, imagem e semelhança. Eu peguei a iscazinha e puxei a iscazinha que saiu da minha própria boca e o fio e joguei. Quando joguei, o peixe só tinha. Eu não fiquei lá horas esperando. Não, ele na hora que caiu na água, ele já mordeu. Eu fiquei impressionada também que meu corpo, como eu falei, era de safira, super forte, magrinha, mas forte. Eu peguei e só puxei. Aí mostrei pra ele, olha aí, ó, eu consegui também. Era bonitão o meu também, era bem grandão, mas o meu peixe era de pele. Aí quando eu peguei, eu mostrei, nesse momento eu percebi que o peixe era muito grande, muito pesado. Mas mesmo sendo um peixe grande e pesado, eu não fiquei morrendo, aquela coisa, eu não sentia peso, não tropeçava, não caía, igual eu estou agora, tropeçando bastante. Lá não tem gravidade, é por isso que os fios de cabelo não quebram, não tem essa força, esse peso que está empurrando a gente pro chão todo o tempo. Quando nós pegamos cada um
os peixes, ele com o dele estendido me mostrando e eu com o meu mostrando pra ele. Aí ele sentou no chão e eu já peguei, né? Tem que copiar ele, vou sentar também. Eu sentei no chão e ele fazia assim, né? Quando ele fez assim, apareceu uma mesinha no chão e churrasqueirinha, tipo assando o peixe. Eu não fui limpar o peixe, tirar as tripas do peixe. Ele só fez assim, tava tudo limpinho na mesa. E ele preparando ali, nós dois sentados juntos no chão. Enquanto ele preparava aquela mesa, eu aproveitei e fui olhar para a roupa dele. Admirando ele dos pés à cabeça, eu fui olhar para a roupa dele. E eu notei que a roupa dele, que era pintada, era tipo estampada, igual essa minha roupa aqui, ó. Essa roupa feiosa. É uma roupa feiozona. Nada a ver. Amarelo, marrom, cinza. O que tem a ver essas coisas? Eu olhei de perto, aí quando eu vi, parte amarela eram fios de ouro. A roupa era de ouro, não era só um bordado, uma cobertura, não. O tecido era fio de ouro, um pedação de ouro aqui. Aí aqui, outros fios, um pedação de fio de bronze, um pedação de fio de prata. Era ouro, prata e bronze. Tinha um peso, estava pesado. Ele estava vestido com essa roupa, com roupa de metais preciosos. Eu fiquei olhando para a roupinha dele e ele pegou o peixe, meteu a mão assim, tirou um pedação de peixe. Aí mordeu, comeu, ele olhou para mim, tipo, para eu fazer igual, e eu já tava ligado. Fui lá, peguei o peixe, comi, compartilhamos os peixes, eu comi o dele, ele provou do meu. Era um ambiente de família ali. Teve uma hora que ficou só as espinhas. Comemos tudo, nada foi desperdiçado. E aí ele de novo passou a mão assim, limpou a mesa. A gente tudo sujo aqui de peixe, ele só fez assim, plim, tudo limpo, os dois. E aí de novo ele me levantou, pegou na minha mão e a gente saiu para conhecer mais. Eu quero ler duas passagens aqui, uma em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, que diz assim: e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. O jardim do Éden ele não foi destruído, ele foi guardado. E lá em Apocalipse 22 diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O Éden existe, está guardadinho, protegido. A criação humana, que é uma obra de Deus, que foi retirada para fora porque pecou, uma hora vai voltar ao seu lugar original. Então a gente nunca devia ter saído. A minha experiência, eu acredito que o Senhor me mostrou um pouco desse jardim. E lá nesse jardim, que não é só jardim, como a Bíblia fala, né? Tem uma praça, então, tem cidade. Então, eu acredito que o Éden, que é onde deveria ser o nosso local, nossa casa, tá guardadinho lá, só esperando a gente passar esse processo aqui na Terra para chegar num lugar de descanso. Olá, pessoal, essa é a parte 3 do vídeo e eu vou finalizar o relato da minha experiência espiritual enquanto eu estive incubada. Depois que acabou a segunda
aquela segunda parte do sonho, é que eu vi a roupa dele, que a gente pescou. Eu acredito que foi no segundo dia, porque eu dormi de novo. Dormi não, ele tipo dava um pause e eu ia para um lugar escuro, tipo dormir. Eu não via meu corpo e não sabia, mas eu sentia que eu tinha repousado. E aí quando ele queria me acordar, ele me trazia de volta para a cena. E na terceira vez também foi assim. Quando eu acordei, nós estávamos de mãos dadas, andando, e nós estávamos saindo do jardim. E o tempo estava escuro. Era como se fosse anoitecendo. E aí a gente ia andando, e quanto mais a gente andava e se afastava do jardim, mais escuro ia ficando. Até ficar de noitão, o jardim não tá mais perto, e eu olhar pro chão e ver uma terra de praia. Aí de repente veio uma aguinha. Aí eu olhei, era o mar. Ele tava me levando à noite. Quando a gente chegou na beira do mar, ele quis me mostrar o céu. Aí eu fiquei olhando, e ele comigo em silêncio. Aí ele sentou e eu sentei do lado dele, e aquela coisa clara, eu olhava para cima, eram os planetas, mas não era como a gente vê aqui da Terra. Era muito diferente. O Sol, ele não era o maior de todos. O Saturno era tipo o Sol. E eu via, o meu olho era meio microscópico, porque eu olhava e eu quero ver a superfície daquele planeta. Tipo, a cena aproximava-se e eu via a superfície do planeta, o grão de areia, tudo com esse olho aproximava. Se eu quiser ver a natureza com todos os detalhes, tem um zoom aqui especial e eu consigo ver todos os detalhes. Eu fiquei horas vendo esses planetas. Eu acredito que esse foi o terceiro dia. Passei horas olhando os planetas e ele sentado do meu lado, em silêncio. Tinha um planeta lá, queria ver, mas eu não conseguia. E aí ele pegou e amarrou uma coisa e deu um laço e puxou. E o planeta foi pro lado, assim. Aí ele dizia pela mente, né? E aí, tá conseguindo ver agora? Aí eu, não tô vendo, tá atrás dele, né? Tô vendo. E ele me mostrou todas as estrelas. Quando eu e ele estávamos sentados na beira do mar, eu admirando aquela água, vinha a onda do mar, a água do mar passava por cima. A gente tinha uma proteção, uma cobertura. A água passava em cima da gente, mas a gente não se molhava. Às vezes vinha onda pequena e só molhava os pés, os meus pés e os pés dele. Eu olhei, o mar começou a vir um barco um pouco grande. Aí esse barco foi se aproximando, chegando perto da luz da lua. Aí eu vi que tinha um monte de gente e ficava a noite inteira esse fluxo, indo e voltando. Tá, aí eu via esse monte de gente dentro do barco. Olhei de perto com o zoom do meu olho e eu vi, tinha gente mais velha, criança, homem, mulher, gente de todo jeito, com um corpo igual ao meu, mas de outros materiais. Tinha gente com corpo de ouro, de cristal rosa, amarelo, todas as pedras preciosas que você imagina na Terra. Dentro tinha pessoas com corpo, cada um de um jeito. Cada um era único, cada um era diferente. Tinha gente com corpo igual ao meu, azul também. E aí o pessoal que estava no barco chegou e começou a descer do barco. E aí ele estava aqui do meu lado. Aí quando eu olhei pro lado para ver o pessoal descendo, e era um pouco longe, eu não estava perto, eles não me viram. Pra onde esse povo tá indo? Aí eu fui olhar para trás, tinha uma cidade, um prédio bem altão, branco, e ao lado um monte de prédiozinho pequeno. Era uma cidade bem na beira do mar. Essa cidade era nova, chique, tipo Dubai, mas ao mesmo tempo tinha umas peças velhas.
tipo aquelas casas judaicas. Lá no Oriente Médio tem uns castelos que são redondos na ponta. Tinha também misturado com essa arquitetura chique de Dubai. E eu vi as pessoas entrando, se encaixando, indo nos prédios, indo para os lugares, as casas que eram bonitonas, as casas que eram mais ou menos, os prédios chiques. E aí, quando eu olhei pro lado, ele não tava. Olha, ele nunca me deixou sozinha. Desde a hora que eu me levantei, que eu vi o meu corpo azul, que eu olhei pra ele no chão, que eu fui com ele, que ele levantou, que ele pegou na minha mão. Ele não soltou mais a minha mão, só soltou pra comer. E quando a gente sentava na praia, a gente sentado, ele tava segurando na minha mão. E quando eu olhei pro lado, que ele quando eu olhei pro lado, que ele não tava do meu lado, eu olhei pra cima, ele tava em pé, e sem falar, porque a gente não falava, mas pela cabeça, ele tava indo pra cidade, e ele falou que ele não ia me levar, eu não ia agora, eu ia pra cidade, mas você não vai agora. Mas eu tava tão feliz que eu não tava entendendo nada. Eu só entendi que ele levantou e foi. E eu fiquei sentada sozinha e olhando para as estrelas. E acabou. Eu acredito que Deus mudou meu decreto, porque eu não ia resistir. Eu era para ter morrido. E eu acredito que eu ia subir para aquela cidade com ele. Mas ele mudou o decreto. Minha família foi ordenada a ir atrás de organizar o meu funeral, porque os médicos falaram que não tinha mais o que fazer. Deus mudou. Ele me curou, meu cérebro respondeu e hoje eu estou aqui para honra e glória do Senhor Jesus. Eu acho que passei um dia com ele, mas, meu Deus, eu tô vendo que muitas pessoas estão partindo esse ano. Muitas pessoas conhecidas estão partindo. Mas, gente, se essa pessoa tem Jesus, gente, fica tranquilo. Eles estão no melhor lugar do mundo. Jesus é incrível. Eu acredito que cada corpo daquele diferente representa um galardão. A Bíblia fala que nós teremos um galardão. Tudo que eu fizer aqui na terra, no final, eu vou receber uma recompensa. Eu acredito que esse sonho, essa figura, foi para me dizer que meu corpo não era de ouro, mas se você ganhou 100 almas, ou se ganhou 50, ou se ganhou uma, o importante é que tu tá no céu. Lá a gente não vai sentir falta disso. Poxa, o corpo dela é de ouro, ó. Poxa, a coroa dela tá com mais pedra de rubi. Ela não vai ter inveja, não vai ter orgulho. Eu vou ler aqui Apocalipse 21, versículo 10. Olha o que aconteceu com João. E ele me levou no espírito. Um anjo levou o espírito de João a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, descia do céu, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Gente, parei aqui. Gente, Deus começou o mundo em um jardim e Ele vai terminar o mundo em uma cidade. O meu sonho eu comecei numa florestinha e eu terminei contemplando a cidade. Não entrei nela ainda. Ele falou que não ia me levar agora. Agora não. Mas eu vou pra lá. Bate com a Bíblia. Gente, eu só tenho a agradecer a Deus por Ele ter me dado essa experiência. Hoje completou 17 dias da minha cirurgia ocular. Eu já evolui muito. Parou de ficar vermelho, né? E também eu fui entubada. Eu passei uns dias com a garganta ruim. Eu quero uma canção que eu aprendi essa semana, que é assim: essa é só imagem, vislumbre do que sempre vou estar fazendo. Essa é só imagem, vislumbre
do que sempre vou estar fazendo, pois eu fui feito para comunhão, eu fui feito para estar em teus átrios, Senhor, todo dia da minha vida. Assim como era no Éden, assim será novamente a minha alma anseia por ti. Assim como era no Éden, assim será novamente a minha alma anseia por ti. Um dia é melhor que 1000 dias em outro lugar. Um dia é melhor que 1000 dias em outro lugar. Meus irmãos, um testemunho verdadeiramente edificante, emocionante. A gente percebe, né, no final aí, quando ela se emociona, algumas partes da emoção, ela cortou algumas, né? Mas a gente percebe que ela ficou bastante emocionada, principalmente quando ela conta a parte que ela percebe que ele não está mais perto dela, né? Que todo momento ela diz, né, que ele segurava a mão dela, e nesse final aí ela diz que percebe que ele não está mais perto e solta a mão dela e ele não está mais perto. É forte, irmão, é forte. E esse foi o testemunho da irmã Rafaela Costa. Se inscreva no canal da irmã Rafaela, o link vai estar aqui abaixo. Não esqueça de deixar o seu like para nos apoiar. E não se esqueça, o verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.